Ficando Aqui e Acolá, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo das plantas que estão ao nosso redor. Eu sou a Larissa Verona. E eu sou a Juliana de Bel. E nessa série, vamos contar para vocês um pouco sobre esses seres vivos que, apesar de essenciais na nossa sociedade, passam despercebidos no cotidiano. Neste segundo capítulo, vamos falar sobre escravidão e Coca-Cola. Mas espera aí, para situar melhor vocês aqui, nosso papo de hoje é sobre uma planta que ficou famosa no sabor de sorvete, a baunilha, e de outra planta que marcou a vida e obra na qual o aclamado escritor baiano Jorge Amado escreveu histórias sobre a saga dessa planta no Brasil, principalmente no seu livro Terras do Sem Fim. Essa planta é o famoso cacau. Essas duas plantas, especialmente deliciosas, estavam muito presentes na cultura asteca, no México. Nativas da região, elas eram utilizadas sempre em conjunto, em uma bebida saborosa com fortes representações culturais e religiosas. Além do cacau e da baunilha, outras especiarias completavam o sabor da bebida, que os astecas destinavam apenas aos deuses e grandes guerreiros. E foi assim que os primeiros europeus tiveram contato com o sabor do chocolate, ainda sem saber que ali também tinha baunilha. Hernán Cortés, colonizador responsável por grande parte do genocídio aos povos astecas, bebeu a mistura junto do imperador asteca Montezuma, que já sabia de suas intenções de conquista. As cordialidades entre ambos, com direito a chocolate e baunilha, não foram suficientes para impedir que Cortés e a corte espanhola guerreassem contra o Império Azteca, dominassem Tenochtitlán no território da futura cidade do México e fizessem Montezuma prisioneiro. Enquanto nas Américas guerras e genocídios se seguiram, na Europa os nobres se encantavam com o sabor do chocolate. Mas uma surpresa impediria que a bebida tomada por Cortés fosse apreciada na Europa por muito tempo. Era muito difícil plantar cacau e principalmente baunilha. Apesar do clima europeu não ser ideal para o cacau, ele se desenvolvia bem nas colônias do Caribe. Mas a baunilha não cresceria se não fosse no México. Alguns anos mais tarde, com conhecimentos de ecologia e botânica, eles entenderam o porquê disso. Com essas circunstâncias, o chocolate era comida exótica na Europa do século XVII e a baunilha acabou separada do cacau por muito tempo. O mistério da baunilha foi desvendado com a observação do ciclo da planta. A baunilha era polinizada apenas por abelhas nativas da região do México, que não existiam na Europa, e sem elas a polinização precisava ser manual, mas, ainda assim, essa polinização era muito difícil, o que tornava inviável o cultivo da baunilha em outros locais do mundo. Foi então em 1836 que parte desse desafio foi resolvido. Uma criança escravizada na Ilha da Reunião, colônia francesa no Oceano Índico, descobriu um método eficiente para polinizar a baunilha. Essa criança era Edmond Albius, que na época tinha apenas 12 anos. Até hoje, esse método é utilizado na produção de favas. Mas, ainda assim, a baunilha continua cara, né? Isso acontece porque a flor de baunilha fica aberta por apenas 24 horas e é nesse período que a polinização artificial pode ser feita. E em paralelo às revoluções com produção de baunilha, o cacau começa a ser plantado aqui no Brasil, principalmente no sul da Bahia, tentando simular as condições amazônicas onde ele cresce facilmente. Na cidade de Ilhéus, a produção se intensificou a partir de 1850 e na primeira metade do século XX. Era o maior produto exportado pela Bahia. Foi toda essa cultura cacaueira que inspirou as obras de Jorge Amado, como Cacau e Terras do Sem Fim. A baunilha também teve bastante espaço no Brasil. Só que a baunilha produzida aqui é uma baunilha diferente. A planta original é uma orquídea do gênero Vanilla. No Brasil central, outra espécie de vanila cresce e faz sucesso nas cozinhas chiques de Goiás e Brasília, a baunilha do Cerrado. Essa planta, tradicionalmente usada pelas populações locais, tem ganhado cada vez mais espaço na culinária. Sua produção é artesanal e delicada, podendo levar até 5 anos para gerar um fruto. Recentemente, a população quilombola Calunga, maior população quilombola do Brasil, acusou o Alex Atala, aquele cozinheiro famoso do MasterChef, de registrar a marca da baunilha do Cerrado e não destinar a renda justa para as populações locais que a produzem.
Tá bom, falamos bastante da história do cacau e da baunilha. Mas aonde a Coca-Cola entra nisso tudo? Bom, a história da Coca-Cola é um pouco mais recente. Na década de 80, a empresa resolveu renovar seu sabor, lançando uma nova Coca. Nesse mesmo período, a economia de Madagascar entrou em crise. Por algum motivo, sua grande produção de baunilha já não escoava. A nova fórmula da Coca-Cola foi um fiasco e a empresa teve que voltar atrás em suas modificações. E, coincidentemente, Madagascar voltou a vender a baunilha que tinha ficado empacada. Será que a Coca deixou vazar uma parte da sua famosa fórmula? Pelo que vocês viram até aqui, essas são histórias de poder e domínio, de colonizadores que são recebidos com bebidas dos deuses a uma empresa que consegue colocar em risco a economia de um país inteiro. Mas os relatos não param por aí. Hoje, 70% do cacau do mundo vem de 4 países: a Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. Nesses países, os relatos de trabalho escravo são constantes. O documentário O Lado Negro do Chocolate denuncia esses casos. Recentemente, a Nestlé e a Mondelez, duas das principais empresas de chocolate do mundo, receberam denúncias por usarem cacau originado de trabalho análogo à escravidão. Bom, e por isso, entender a história das plantas também é entender a história da humanidade.